Olá, um ótimo dia para você! Elas são pequenas, trabalham incansavelmente e têm um papel fundamental na vida do nosso planeta, inclusive na nossa. Hoje, o nosso programa vai além dos tradicionais bichinhos de estimação para falar das verdadeiras heroínas da natureza. O Animal Care te apresenta as delicadas, surpreendentes e eficientes abelhas sem ferrão e mostra por que cada vez mais as pessoas estão apaixonadas pela criação delas. A natureza tem os seus segredos surpreendentes e este é um dos mais doces. Mas em meio a tanta importância, surge uma pergunta inevitável. E quem cuida desses seres tão importantes para a nossa natureza? No episódio de hoje, a gente conta para você como pequenos gestos podem trazer grande valorização e preservação das abelhas sem ferrão. É uma criação de abelha sem ferrão, mas tem um nome assim correto, é meliponário. Existe o apiário, que é o lugar que se cria abelhas com ferrão. Aqui nós temos o meliponário, é o local onde se faz a criação racional das abelhas sem ferrão. O manejo é diferente, elas se portam diferente, qual que é essa diferença? Na verdade, elas são abelhas com ferrão, mas seriam um ferrão atrofiado, naturalmente, né? As abelhas sem ferrão são as realmente nativas aqui do nosso país, da nossa região. É isso mesmo. Quando os portugueses chegaram aqui nas Américas, não havia abelhas com ferrão. Os meles que os índios consumiam eram os meles de abelhas sem ferrão. Aí, com o passar dos anos, foram trazendo as abelhas com ferrão para cá, para a produção de cera, para a produção de mel. Certo. E com o tempo acabou que as pessoas se esqueceram das nossas espécies, que beiram aí algo próximo de 300 espécies só no Brasil. Mais ou menos, aproximadamente umas 500 no mundo, ou seja, somos o país com o maior número de espécies de abelhas sem ferrão do planeta e nós nos esquecemos das nossas espécies e muitas pessoas hoje só conhecem as abelhas com ferrão. Então esse lado aqui, essas maiores, eu vou ter as abelhas sem ferrão, que a gente conhece essas maiores como mamangava. São polinizadoras, algumas elas são solitárias, não vivem em colmeia, mas elas são muito importantes na polinização. Depois eu vou ter essa abelha aqui que tem o abdômen um pouco azulado, um pouco verde, que é o que a gente chama de furta-cor. Essas abelhas, elas são específicas aqui da América. Essas verdes, né, que às vezes acaba confundindo com mosca, é a abelha da orquídea. Ela faz polinização só nas flores. Só nas flores. Isso. Que legal. E aí aqui depois eu tenho a abelha que a gente conhece, que é a abelha com ferrão. Né? E aí é que a gente conhece mais a abelha Europa, a abelha africanizada. Então, quando a gente fala de produção de mel, a gente vai ter a produção das abelhas sem ferrão, que é meliponicultura, que é feita pelas abelhas meliponines, que é o grupo, e aí as abelhas com ferrão, que é a apicultura, que é da Apis mellifera, por isso que tem esse nome, né? Aqui na tua criação você só tem sem ferrão. Só sem ferrão. É uma escolha sua ou por que você não cria as com ferrão? Aqui só temos abelhas sem ferrão, porque abelhas com ferrão não podem ser criadas em locais onde transitam pessoas, onde há animais, somente abelhas sem ferrão. Existe uma legislação para abelhas com ferrão e outra para abelhas sem ferrão. E Carlos, hoje aqui na tua criação, quantas espécies de sem ferrão você tem aqui hoje? Aproximadamente umas 11 ou 12, vou tentar lembrar algumas. Mandaçaia, bugia, abelhas mirim, são umas 3 espécies, iraí, mandaguari preta, tubuna, são várias. E elas todas juntas não dá confusão? Aquilo, cada uma no seu quadrado, no seu espaço, respeitando isso, vivem pacificamente. Então a gente vai começar aqui então com a primeira espécie que o Carlos vai mostrar. E Carlos, qual que você escolheu para mostrar pra gente? Abelhas jataí, que são as mais conhecidas. A gente vai abrir a tampa e dar uma olhada aqui na melgueira. Melgueira. No caso aqui, essa caixa é uma caixa modular, né? Ninho, sobreninho e melgueira. Conforme a colônia vai se desenvolvendo, nós vamos adicionando os módulos. Aí é aquilo, será que tem pote de mel? Nós abrimos aqui, ó, dá pra ver já que elas propolizaram bem o acetato. Isso aqui é o própolis, ó. Que elas usam pra vedar e também pra desinfetar a caixa. Entendi. Agora vamos lá. Aí eu costumo fazer assim, oi!
Dá licença. Ai, gente, o pessoal fala, vocês falam com as abelhas? Ué, tem gente que fala com planta, por que eu não posso falar com as abelhas? A gente está acostumado muito a ver mais o favo, né? Que sim, é aquela sim. colmeinha, mas aqui é muito diferente. Potinhos de mel, aqui são vários, elas colaram uns nos outros. Nossa. Parece até que é uma coisa só, não é? Mas são potinhos individuais. Gente, olha que trabalho lindo que elas fazem. Vamos supor, o favo a gente está mais acostumado a ver e o favo é retirado. Sim. No caso aqui, como que faz a retirada do mel da abelha jataí? Se for para colher, a gente retira a melgueira e aí a gente abre os potinhos e vira a melgueira. Ou também nós podemos esperar as abelhas saírem, a gente recorta esses potes e depois espreme com um espremedor de batata, por exemplo. Entendi. E aí devolve essa cera para elas depois. Aí depois elas devolvem aquela cera, que é o material mais importante para elas. Por quê? Elas precisam consumir vários quilos de mel para produzir pouca cera. Então é um recurso muito valioso e custoso para elas. A gente devolve para elas e elas vão reprocessar, remodelar. Depois de uma semana você abre aqui, já tem vários potes em construção. Para você tirar uma quantidade aí de mel, quanto tempo elas demoram para produzir? Olha, depende também do genótipo e principalmente da disponibilidade de flores adequadas. Certo. A espécie de jataí é uma espécie bem generalista. Elas tendem a produzir mais mel. E num local como nós estamos aqui, elas conseguem juntar. Mas pelo menos uma colheita por ano você consegue fazer, entendi. se quiser. Se quiser. Se quiser. Eu não crio para produção de mel. Eu crio só para polinizar, contribuir com a minha parte, né, para regenerar a natureza. Tá. Sem problema. Elas vão trabalhar, produzir o mel e polinizar as flores da região. Tá vendo aqui esse material? Sim. São lamelas de cerume, pode tocar. Posso olha. passar a mão? Sim, pode ver. É uma mistura de cera de abelhas com resina de plantas. Posso cheirar? Pode. Ai, gente, tem um cheirinho bem bom. Cada colmeia tem um cheiro diferente. Que legal. Esse material aqui elas vão modelar e transformar em potes. E aí, se eu tiver em casa, além de eu ter ela ali, de eu poder tirar o mel em algumas épocas, eu também vou contribuir para o equilíbrio do ecossistema, né? Por mais que a gente tenha em casa, a gente está inserido no ecossistema onde a gente tem diferentes plantas. Então, isso vai contribuir para a polinização de plantas que a gente tem em casa, de flores, de outros tipos de plantas. Então, Gisele, como ninguém é de ferro, né? Não dá pra vir aqui abrir essa colônia e não saborear esse mel. Sentir esse cheirinho e nunca a gente provar. Não, vamos corrigir isso aqui. Aí não tem segredo. Ó, a gente abre aqui um pouquinho, ó. Olha, Olha só. gente. Aqui um pouco da cera. Deixa eu ver aqui, ó. Você pega assim, ó. Gente, que delícia. E diferente de outros mel, ele é mais azedinho, né? Sim, Ou a impressão? ele é um pouquinho mais cítrico e também ele tem uma quantidade maior de água também. Nossa, que delícia, Vamos gente. dar uma olhada aqui no ninho, é onde ficam as crias. Aqui é uma caixa modular que nós conseguimos abrir sem causar grandes problemas. Isso não faz com que depois elas fiquem agitadas ou, sei lá, tentem Elas podem abandonar ou não? Não. Olha lá. Olha, gente. Olha. Aí tem um potinho diferente. Sim, e tem umas bolinhas aqui. O que seria essas bolinhas aqui, Carlos? Esse aqui é onde elas guardam o pote de pólen. Ah, onde é o elas guardam o pólen. pólen que elas coletam. Que o pólen é o legal. alimento proteico das abelhas. Certo. O mel é o alimento energético. Tá. E aí, tá vendo que a construção, diferente lá da parte de cima que você colheu para nós, tá bem diferente aqui ainda, né? Tem potes de mel aqui, mas mais de pólen, que é onde vai ficar as crias. Então elas preparam também o alimento larval. Olha lá, olha a postura. Ah, que fantástico, gente. O topo da pilha de discos. Estão vendo que Gente, é uma construção são células de crias agrupadas e formam discos de cria. Cada célulazinha dessa tem uma abelha em desenvolvimento. Um ovo, uma larva, uma pupa, são vários estágios. Certo. Porque nos insetos eusociais há a sobreposição de gerações. Entendi. Então numa colmeia há abelhas de todas as idades. Desde o ovo que acabou de ser colocado na célula de cria, até também larva, pupa, como a abelha que está emergindo hoje. Entendi. E também abelhas mais velhas, todas as idades. Quanto tempo, mais ou menos, vive uma abelha? Vai depender de qual que é a posição dela na colmeia, né? Então, como a gente falou que são insetos sociais, eles vão ter castas. Então, dentro da colmeia, eu vou ter a rainha, depois eu vou ter as operárias e eu vou ter o zangão. Tá. As operárias são as que trabalham, as que fazem o mel, as que coletam pólen, e aí elas vão ter uma vida estimada em torno de 60 dias. O tempo de vida sempre vai ser interferido pela temperatura. Quanto maior a temperatura, mais curto ele vai ser. Já a rainha,
como ela tem uma vida mais tranquila, ela tem um tempo de vida maior. Então, dentro de uma colmeia, ela pode viver em torno de 2 a 5 anos. Entendi. E ela não sai da colmeia, ela fica lá protegida, ela recebe o alimento, ela não tem muito trabalho. Entendi. E o zangão, ele vai servir para reprodução. Tá. Então ele vai ter uma vida bem curtinha. Então a fase adulta dele, ele vai viver alguns dias, no máximo uma semana, que é só para reproduzir. E se, por exemplo, tem uma colmeia ali, e aí chegou o tempo de vida da rainha, ela morreu naquela colmeia, o que acontece? A colmeia inteira morre. A abelha, ela não consegue substituir a rainha e ela não consegue se organizar socialmente sem a rainha. A rainha é manda-chuva. Gente, eu fiquei morrendo de dó agora. Tanto que às vezes quando você... É que é difícil achar, né? Mas se eu tenho uma colmeia e eu consigo matar a rainha, eu acabo matando a colmeia inteira. Quando você coloca e começa a ver elas chegarem com pólen, com néctar, você não consegue parar. É maravilhoso, é maravilhoso. No nosso caso, por exemplo, nós temos várias plantas aqui que a gente traz para elas. Essa aqui chama-se Erva Luísa. Aqui vem Amanda-saia, Jataí. Temos a Manduri também que vem. Entendi. E inclusive a bugia, que a gente chama que é aquela amarelinha. Amarelinha. Né? Então ela vem aqui e você pode ver que a folha dela ela tem um cheirinho de erva cidreira. É, lembra muito a cidreira, um cheiro muito gostoso. E o chá é maravilhoso. O chá é calmante. Calmante. Ah, que legal. Carlos, aqui a gente tem então outra espécie que é a Amanda-saia. Sim. E aí já dá pra ver uma coisa diferente, que é a entrada delas, né? Essas aqui já faz uma entrada com barro e resina de plantas. Fazem uma mistura e aí elas fazem essas raias aqui também. Tá vendo? Aqui tem essas raias. Essas raias são tipo como se fosse uma indicação de onde está a entrada. Se elas vierem voando assim, na baixa luminosidade, claro, elas não voam à noite, mas de manhã cedo, por exemplo, elas estão saindo a buscar pólen, néctar, elas chegam aqui, seguram essa raia e elas sabem que é só subir e acompanhar que vai chegar na entrada. Ó, a abelha saindo com lixo, acabou de sair agora carregando o lixo na mandíbula. As abelhas, na verdade, elas fazem várias tarefas, conforme a idade. Quando elas emergem da célula de cria, elas vão ajudar as outras a emergirem, depois elas vão trabalhar com a abelha rainha, ajudando a construir as células de cria. E depois, em algum momento, elas vão começar a ter os contatos externos. Aí, no caso, remover o lixo é um dos primeiros contatos que ela tem do lado de fora. E olha, elas fazem a entrada, passa uma abelha por vez. É uma que entra e outra que sai. Aí fica sempre uma guardinha ali. É verdade, tem sempre uma na portinha. Sim, e há quem diga que o nome Amanda-saia seria uma palavra indígena que significa vigia bonito. Porque elas ficam paradinhas aqui, vigiando. Que gracinha, gente. Vamos olhar a milgueira? Vamos lá. Aí é a mesma coisa aqui. Essa aqui é um pouco diferente, tem um porão, aí tem meio módulo ninho, sobreninho e milgueira. Essa aqui tem porão, por que ela tem porão? Eu gosto de utilizar o porão porque as estruturas ficam daqui para cima. Tem uma mosca predadora, uma mosca cleptoparasita chamada forídeo, que ela pode atacar as abelhas. Aí elas vão produzir larvas. Eu consigo separar essa parte aqui, as larvas estão no fundo, eu consigo fazer toda a higienização, depois eu devolvo para o lugar e problema resolvido. Entendi, mais fácil. Agora a milgueira, também onde fica a maior parte dos potes de mel. Olha como é. Vamos lá. Oi, dá licença. Olha o geoprópolis. Terra com resina de plantas. Ó, para vedar as frestas. Olha, gente, já abriu ali um potinho. Já, não tem problema, já facilitou pra gente. Olha o tamanho dessas abelhas. Nossa, elas são enormes, perto da Jataí, gente. Olha que lindeza. Nossa, o cheiro é muito bom mesmo. Também, o geoprópolis ele também tem um poder bactericida, antiviral e antifúngico. Vamos provar o mel? Ai, vamos. Vamos lá. Depois elas reconstroem o pote. Olha que clarinho que é muito clarinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas olha isso. É um mel bem claro, né? Quase transparente, né, Carlos? Sim. Bem mais líquido, mais leve. E ele tem uma cor assim um pouquinho... Não sei se puxa para um verdinho, para um clarinho assim, mas é lindo. E aí a pergunta que fica, quais são as propriedades desse mel? Pois é. O mel é bom, mas bom o quanto? Bom para quê? E agora eu vou provar para vocês para ver a diferença do da Jataí. É o mel mais doce do que o da Jataí, mas é muito bom.
Porque, por exemplo, o mel de abelha sem ferrão, né? A gente tem alguns exemplos aqui. Sim. Ele vai ter coloração diferente, ele vai ter o gosto diferente, alguns têm um gosto mais ácido. Isso vai ser definido pela alimentação. Tá. Então, ela vai polinizar flores diferentes e aí já levando além da condição genética, a alimentação, ela vai ter uma produção de mel diferente. Entendi. Então elas vão ter preferências por flores e plantas diferentes. Entendi. E aí a gente já conhece as propriedades, né? Ele vai ser açucarado, ele também vai ter essas propriedades de medicinais também, né? A geleia real, ela é um alimento diferenciado, porque é o alimento que vai ser fornecido para a rainha. Ele vai ter uma composição mais refinada. Entendi. E o própolis, ele vai ser uma mistura entre a resina e entre ali também as substâncias que ela produz junto ao mel. Então ele vai ser uma resina diferente entre as plantas, então depende do ambiente onde ela está. Então as plantas que tiver ali em volta que vão definir essa composição do própolis.